Se o MEC abonar a carga horária de estágio, hoje, legalmente falando, a carga horária de estágio não é abonável. Então, você pode ficar internado no hospital, não importa. O tempo de internação vai justificar a sua ausência no estágio, mas quando você voltar, você vai ter que cumprir essa carga horária todinha, sem abono nenhum. Então, hoje é isso. Até que o MEC abone toda essa carga horária, a gente vai ter que cobrar de vocês. Então, no retorno das aulas, se essa carga horária não for abonável, vocês vão ser inseridos no estágio. Ou 2 ao mesmo tempo, ou um de cada vez, aí a gente vai discutir, vai conversar, a gente pode até flexibilizar, não exigir a carga horária inteira para a galera que trabalha, que não tem tempo, a gente vai dançar lá na frente, a gente vai entender como é que a coisa pode acontecer sem que ninguém seja prejudicado. Se a carga horária for abonada, se o MEC publicar uma portaria dizendo que a carga horária de estágio está abonada, aí a gente vai ter que obedecer. Então, a carga horária vai ser abonada. Mas aí a intenção é que a gente disponibilize uma carga horária de estágio para quem tiver tempo, interesse, né? Porque é importante fazer essa carga horária de estágio que vocês não estão fazendo, né? A gente, via EAD, a gente consegue manter a teoria aqui em atividade, a gente consegue trazer reflexões e discussões com vocês aqui, mas isso não substitui a mão no paciente. Então, mesmo que o MEC abone essa carga horária, a gente vai disponibilizar para quem tem tempo e interesse em fazer. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora. Ninguém tem dúvidas? Questões? Tá bom, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tá ciente de tudo. Então, beleza, gente. Tô aí, precisando, eu volto, tá? Tô me colocando disponível aí 24 horas por dia mesmo. Então, os professores já sabem. Então, precisando é só me acionar. Eu estava cozinhando, então parei de cozinhar, vim para cá. Opa, Saindo daqui, eu obrigado. volto para cozinhar, tá? Obrigado. Porque a gente tem que fazer comida para comer. Mas a gente vai se ajudando, vai se ajustando. Precisando, eu volto aqui. Tá bom? Valeu, Flávio. Obrigado, hein? Obrigada, gente. Até mais. Beijo. Valeu, beijo. Todos cientes? Todos entenderam? É uma situação que eu acho que ainda vai mudar, né? Tipo, a cada dia que passa são notícias diferentes, né? Até a gente está passando por um momento um pouco mais crítico em relação a... Peraí, que tem um cão aqui. Um momento um pouco mais crítico de infecção, né? A gente está agora seria o pico de infecção, então até o meado do mês que vem. Então, essa reclusão tem que ser cada vez maior. Certo? Em relação ao que ao que eu propus aqui de trabalho para a gente, ficou alguma questão, alguma dúvida ou não? Não, né? Tá todo mundo quieto porque tá todo mundo no mudo, né? Mas acredito que não tenha nenhuma dúvida, né? Então, videoaula que a gente vai ter hoje, aí uma conversa, como eu falei com vocês, a gente vai falar um pouco sobre osteoartrite de joelho, né? Tem algumas pessoas aí estavam atendendo pacientes com osteoartrite de joelho ou de quadril, ou da coluna, enfim. Essas senhorinhas, a artrose é um processo muitas das vezes inerente, né, ao passar do tempo, à idade, né? Então, disponibilidade de material e enquanto no WhatsApp a gente fica aí livre para poder tirar dúvidas e tal, fico à disposição de vocês, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? É isso. Vamos ao que interessa. A gente pode fazer o seguinte, porque como a gente está sem áudio, se porventura vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir o áudio e, né,
numa brecha aí, vocês perguntarem, tá bom? Espera aí que eu fiz besteira aqui. Thiago, Oi? vai disponibilizar no grupo hoje O quê? esse material? Esse material? É. Posso disponibilizar hoje, sim. Quem está perguntando? Vitória. Vitória, pode disponibilizar hoje, sim. Tá? Eu tô gravando também essa live para depois a gente, quem quiser, ter acesso, tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre osteoartrite do joelho, tá? Vocês conseguem me ver? Só uma dúvida, assim. Ou não? Vocês me veem, não? Sim, né? Fotinho do lado, né? Tá, é porque eu tenho que diminuir vocês aqui, eu não vejo vocês, não. Então, a gente vai falar um pouco sobre osteoartrite de joelho. Enfim, é uma afecção extremamente incidente, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, assim, né? Então, seja no idoso ou às vezes até em jovens, né? Atletas, enfim. Depende do que a gente, de qual que é, da onde é a origem, né? Se é uma origem primária ou secundária. Enfim, passar rapidamente pela anatomia do joelho, né? Então, a anatomia do joelho é formada pelo fêmur, tíbia, fíbula e patela, né? Formando a articulação tíbio-femoral e a fêmuro-patelar, né? Essas duas articulações aí. Aqui nessa foto dá para a gente ver aqui a superfície articular, né? E vai acabar em 10 minutos a nossa live. Vamos seguindo. Se porventura cair, eu vou voltar. Tá bom? Mas a gente tem 10 minutos aí. Isso é uma questão, né, desse aplicativo. São só 40 minutos e depois tem que fazer outra chamada. Mas vamos seguindo e depois a gente retorna, tá? Se cair, eu vou retornar e a gente continua onde a gente parar. Então, aqui a superfície articular, que é o que normalmente vai estar acometido na osteoartrose do joelho, né? Osteoartrose, osteoartrite, enfim, gonartrose, são sinônimos aí da artrose do joelho, tá? Então, essa é uma visão de um joelho sadio, tá? Com as devidas estruturas aí do joelho. Então, isso é um raio-x em AP à esquerda e em perfil à direita, né? A gente consegue ver aqui o côndilo lateral, côndilo medial, né, que é um pouco maior, a fíbula, né? Então, a articulação aqui tíbio-femoral e a articulação fêmuro-patelar a gente vai ver desse lado de cá, tá? Então, todas as estruturas aí, fíbula, tíbia, aqui a gente vê a tuberosidade anterior da tíbia, né? Então, para a gente poder lembrar um pouquinho aí da anatomia do joelho, né? Então, a osteoartrite é uma condição extremamente comum, como eu falei, né? Então, acomete principalmente adultos acima de 50 anos, está mais relacionado aí a questão da idade, né? Do desgaste por uso, né? Seja ele por uso repetitivo, ou, enfim, ou por sobrecarga articular, mas está muito relacionado, por isso que acomete. Acomete jovens também, mas por isso que acomete mais adultos a partir de 50 anos, né? Muito por conta desse desgaste natural, né? Da não regeneração do tecido cartilaginoso, né? Então, no Brasil, são mais de 8,5 milhões que sofrem de osteoartrite de joelho. Não estou nem falando de quadril, de coluna, né? Mas de osteoartrite do joelho. Tá? Isso foi um estudo que fizeram nos Estados Unidos, com uma prevalência mundial de 3,8% da população apresenta uma osteoartrose. Isso foi um estudo de 2014, tá? Então tem 6 anos, é relativamente recente, não é tão recente, mas isso não está tão atual assim, é capaz de até ter mais gente, porque a população está envelhecendo, né? Acomete principalmente as mulheres, 4,8
em mulheres e 2,8% em homens, né? O pico de prevalência, como eu falei, acima de 50 anos, essa relação aí com a idade, com o desgaste, com o uso, né? Então, há uma incidência bem grande na população mundial, né? Não só no Brasil. Tá? Então, a gente pode dividir a osteoartrite, ou artrose do joelho, em osteoartrite primária ou secundária. A primária vai ser idiopática, assim, uma causa aparente, assim, tem muitos estudos que falam da relação genética e tal, mas hereditária, mas não tem nada comprovado. Né? Mas o envelhecimento e o desgaste articular natural são duas causas bem comuns e eu diria que seria o que mais acomete a população, né? Que são esses pacientes acima de 50 anos. Né? Então, aquele paciente que chega lá no teu consultório ou lá na clínica relatando dor no joelho, enfim, já tem uma idade um pouco mais avançada, acima de 50 anos, né? Então, isso vai ser importante na hora de colher a história e de poder até dar um diagnóstico, né? A gente lá na clínica, muitos pacientes não chegam com diagnóstico fechado, né? Então, a gente precisa ter um pouco de acurácia para poder entender clinicamente, para poder até determinar o que esse paciente possivelmente tem, né? Então, a nossa clientela lá, enfim, a grande maioria são pacientes idosos ou até sedentários, idosos sedentários, né? A população ali com pouca informação, né? Então, tem bastante relação aí com quem a gente atende. E a osteoartrite secundária, que seria relacionada a lesões ligamentares, meniscais, fraturas, deformidades, obesidade e alterações metabólicas, né? Então, aqui, por exemplo, atletas, né, que, enfim, não só pelo uso contínuo da articulação, né, enfim, atletas de alta performance vão estar sempre propensos a lesões ligamentares, a entorses, né, ou lesões meniscais, e isso gera uma desarmonia articular, né? Gera uma sobrecarga de outras estruturas que podem estar sofrendo para poder suprir, né? Uma lesão ligamentar não curada ou maltratada, né? Lesões meniscais, que muitas das vezes o paciente, seja ele atleta ou não, ele deixa de lado, deixa de fazer até atividade, o que seria pior ainda, né? Então, o cara se torna até inativo por conta de uma dor no joelho, às vezes fez uma lesão meniscal que pode ser tratada conservadoramente, ele não trata, leva isso para frente e isso pode gerar, a longo prazo, um processo de artrose até precoce, né? Então, fraturas, deformidades, enfim, as deformidades a gente pode pensar nos varismos e nos valgismos extremos aí, né? A obesidade, né? Então, excesso de sobrecarga articular. Então, os pacientes obesos, não necessariamente ser obeso ele é sedentário, né? Mas se existir essa relação, pior ainda, né? Porque o sedentarismo, como a gente vai ver ali à frente, qual a melhor conduta para o tratamento, o sedentarismo ele vai totalmente de encontro, né? a um dos tratamentos, né? Ou do tratamento mais indicado para o processo de artrose. Então, um paciente sedentário ele vai sofrer mais ainda. Se for obeso, pior ainda. E alterações metabólicas. Tá? Então, osteoartrite primária é o que, na grande maioria, vai acometer nossos pacientes. Então, envelhecimento ou desgaste articular natural. E osteoartrite secundária, que pode estar relacionado a outras lesões associadas aí, que aqui sim vão se enquadrar pacientes com artrose mais juvenil, assim, precocemente, né? Então, são pessoas praticantes de atividade física, não sou atleta, mas praticantes de atividade física, ou até não praticantes de atividade física, mas pessoas jovens vão estar se enquadrando aqui nessa osteoartrite secundária. Né? A gente tem 2 minutos e 46. Vamos seguindo, e aí a gente, se for necessário, For necessário não, né? Vai ser. A gente faz outra ligação. Então, isso aqui é uma classificação radiográfica, tá? Isso mais, os clínicos levam isso em consideração, né? Enfim, os médicos. Para a gente não vai ser
tão significativo assim, porque a gente não vai pensar em estrutura, né? A gente vai pensar na função do paciente, não é isso? Então, essa é uma classificação, mas de qualquer forma passar para vocês saberem que existe, né? Pegar um laudo lá, não, paciente com gonartrose bilateral, grau 3, pela classificação de Kellgren e Lawrence, né? Vocês vão saber o que que é, né? Então, grau 0 seria normal, tá? Grau 1, há um estreitamento do espaço articular, que é duvidoso ainda. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho uma imagem. Tem. Depois a gente volta ali. Então, o grau... Eita, eu quero voltar. Vocês viram que Tiago e tecnologia são amigos íntimos, né? Então, vamos lá. Grau 1, então, seria o estreitamento do espaço articular, que é duvidoso, ou seja, não é um estreitamento tão visual assim, né? É duvidoso, pode ser por até o posicionamento na hora de fazer o exame, né? E possível osteófito na borda. Osteófito, a gente vai pensar em aquelas calcificaçõezinhas, né? Que dá na margem óssea. Então, grau 2, um estreitamento, já existe um estreitamento e o osteófito é bem definido, a gente consegue visualizar bem os osteófitos, tá? Grau 3, já tem uma diminuição do espaço articular e a gente já consegue visualizar bastante osteófito na região ali, principalmente a região medial do joelho. A gente vai explicar um pouquinho o porquê que mais na região medial. Então, a gente vai visualizar osteófitos marginais ali, moderados, e uma pequena esclerose subcondral, tá? Possível deformidade no contorno ósseo. A gente vai ver ali que o contorno ósseo ele não é tão delineado, não é tão retinho, né? A gente vê um osso sadio, a gente vê aquela linha bem bonitinha, delineada. No processo de artrose já há uma deformidade, né? Uma incongruência.